Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Sejam todos bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. E agora nós vamos iniciar a nossa série com as nossas meditações. Eu me chamo Sheila, eu sou uma adicta em recuperação limpa há 4 anos. E agora, companheiros, eu vou pedir para que a nossa companheira se apresente, se assim for da sua vontade. Boa noite a todos, me chamo Sônia, mais uma adicta, né? Limpa há 13 anos, 7 meses e 24 dias, mas é só por hoje, né? Tamo junto, companheira. Obrigada pela sua apresentação, né? Por aceitar o convite do podcast A Jornada Continua. Legal. Estamos muito contentes, felizes. Agora eu vou te convidar para fazer a leitura da literatura. é, da, da... Agora eu vou convidar você para iniciar a leitura da meditação do dia 31 de março. Tá com você, companheira? 31 de março. Interior e exterior. Nosso verdadeiro valor reside em sermos nós mesmos. Texto básico, página 117. Só por hoje vou checar meu exterior para ter certeza de que ele combina com meu interior. Procurarei agir de acordo com o crescimento que tenho experimentado na recuperação. Só por hoje. Obrigada, companheira, pela sua leitura. E agora eu vou convidar você a explanar um pouquinho para a gente sobre o seu entendimento desse só por hoje. Tamo juntas. Falando aqui, né, do que eu vejo, né, e o que as pessoas não conseguem ver, né? Na minha caminhada, que eu conheci Narcóticos Anônimos há 13 anos atrás, e tudo que hoje eu sei, né, foi justamente visto dentro de um grupo de Narcóticos Anônimos. Eu fui aprendendo aos pouquinhos com a literatura de Narcóticos Anônimos, e aqui quando ele fala aqui que à medida que trabalhamos os passos, estamos no caminho da descoberta de algumas verdades básicas sobre nós mesmos. E eu trabalhando os passos, né, eu acho que o primeiro passo umas 3 vezes, né, que eu tive 3 padrinhos. Fiz o segundo passo 3 vezes também, né, e o terceiro passo eu fiquei enganchado por algum tempo, né, porque o terceiro passo, ele me condizia que eu tinha que abrir mão de algumas coisas, mas eu abria a mão e ia lá e pegava de volta, né? E quando eu pegava isso de volta, ele dizia para mim que não era aquilo que eu estava vivendo, que eu estava fazendo coisas que não condizia mais com a vida que eu levava. Então, assim, eu me cobrava muito em relação a isso, né? E foi justamente trabalhando os passos, quando eu entreguei de verdade e não peguei de volta, que minha vida ela começou a dar uma guinada, começou a andar. E lá no terceiro passo, né, quando ele fala de trabalhar, né, de familiarizar comigo mesma, eu comecei a ver que tinha coisas na minha vida que eu tinha deixado para trás, tinha feito um bloqueio na minha cabeça, e ele só teve como se foi um desbloqueio quando eu comecei a trabalhar meu quarto passo, que eu comecei a entender algumas coisas de quando eu tinha 5 anos, de quando eu tinha 9 anos, aquela coisa de não querer se aproximar de meninos, né? Porque eu achava que todo menino queria alguma coisa comigo, muitas vezes eu questionava até a minha sexualidade também, né? E no quarto passo, né, como diz aqui, eu via coisas, mas dentro eu sentia outras coisas. Foi justamente no quarto passo que eu consegui me libertar de tudo isso. Que eu poderia ser a Sônia, né, que a Sônia que brincava, a Sônia que ria, a Sônia aquela moleca, independente da minha idade, mas eu poderia fazer tudo isso com leveza, sem precisar tá carrancuda, nem brigar com ninguém, né? Eu precisava ser só eu mesma, né? E quando ele fala aqui, né, de fazer, fala bem assim, talvez tenhamos evitado os eventos de NA porque não gostamos de multidão. E muitas vezes eu chegava dentro de grupo para as reuniões, eu era aquela pessoa que chegava na correria, né? Era 1 hora para chegar a um grupo, então eu chegava, sentava, escutava, partilhava
e corria. Eu não parava para que as pessoas me conhecessem de verdade, para saber quem eu era de verdade. Eu só mostrava uma Sônia que eles precisavam ver, porque no fundo, eu tinha medo que a Sônia briguenta, a Sônia intolerante, a Sônia julgadora, né, eles não gostassem dessa pessoa. E eu comecei a perceber que eles, no primeiro dia que eu parei para conversar com todos eles já tinham me percebido, só eu não tinha percebido isso. Que eles gostavam da Sônia que eu era, que eu mostrava a pessoa que eu era naquele momento. E foi justamente, né, quando ele falou dia 31 de março, né, porque minha mente vai lá e volta, eu ainda não tinha parado, né, a correria tal do dia a dia de trabalho, e quando eu parei, interior e exterior, né, e hoje eu mostro, né, hoje eu vivo o que está dentro de mim sem medo, sem precisar me esconder. Hoje, os meus sentimentos eu dou nomes, eu não preciso esconder, não preciso aceitação do outro, porque os meus sentimentos são meus. Se o outro vai gostar ou não é problema do outro, mas são meus. Então eu preciso trabalhar esses sentimentos, né? Eu preciso vivenciá-los, né? Se eu estou triste, eu estou triste, se eu estou alegre, eu estou alegre. Então eu não preciso fingir. Porque muitas vezes eu colocava uma máscara para ser a Sônia forte e por dentro eu estava chorando. E muitas vezes as pessoas percebiam, mas eu não deixava as pessoas chegarem até mim. E hoje eu vejo que eu não preciso mais mentir, eu preciso ser eu mesma, né? E quando ele fala vai ser alcançando a nova compreensão de nós mesmos, né? Eu digo a todo mundo que hoje eu estou no patamar da minha recuperação estável. Aí eu costumo dizer, isso não quer dizer que eu tenha problema, não. Eu tô cheia de problema. Problema eu tenho demais. Mas eu não preciso deixar que os problemas, ele tire a minha paz. Ele faça com que a estabilidade que eu estou interiormente, ele venha explanar, né, para que todos vejam, né? Porque eu tenho problemas, como todo ser humano tem problema, e se eu puder resolver, eu vou resolver. Se eu não puder resolver, eu vou deixar para lá, sabe? E eu vou continuar seguindo a minha recuperação, como diz, dias bons, dias ruins. Tem dias que eu nasço, tem dias que eu acordo em recuperação e tem dias que eu não acordo em recuperação. Mas nem por isso eu vou estar me chicoteando, nem por isso eu vou estar me martirizando, porque eu não estou em recuperação. Eu estou no processo de crescimento, né? E as pessoas perguntam muito assim, como assim? 13 anos ainda está no processo de crescimento? Eu fui, vai ser a vida toda, porque eu vou tentar me conhecer tanto dentro de mim como fora, né? Então, assim, todos os dias tem ainda sentimentos dentro de mim que eu digo bem assim, eu não tinha percebido esse sentimento. E hoje eu consigo perceber esse sentimento, né? Então, assim, essa meditação de hoje veio bem para mostrar o patamar de vida que eu estou hoje, sabe? Interiormente eu estou estável, com alguns barulhos, mas não barulhos que possa retirar a minha sanidade, nem com que eu maltrate o outro, como também saber que o que eu vejo hoje, eu gosto do que eu vejo hoje. A Sônia com 55 anos de idade, mas bem melhor visualmente e dentro de mim, muito melhor do que como se eu tivesse 20 anos de idade. Então, assim, hoje eu vejo que essa programação, né, eu costumo dizer que ela é mágica. Pô, mas ela não é mágica. Eu fiz, mas para mim ela é. Porque da onde menos eu espero, ele vem trazer uma solução para mim, do nada. Mas esse do nada é o meu poder superior que nunca me abandonou, essa fé que eu sempre tive que algo iria acontecer. Então a mágica está aí. Em todos os dias eu acordar e todos os dias, quando eu posso ir a um grupo de narcóticos anônimos, né, eu ver que a meditação diária ela fala comigo, né? Que ela faz, queremos ser exemplos genuínos de quem somos. Então, assim, eu quero ser quem eu sou de verdade, eu não preciso imitar ninguém, eu não preciso ser o outro, eu preciso ser só eu mesma. A Sônia com as imperfeições dela, mas a Sônia com as qualidades dela também, que hoje eu consigo ver minhas qualidades, que antigamente eu não conseguia ver. Mas é isso, né? Então, assim, procurar agir de acordo com o crescimento que eu tenho experimentado na minha recuperação. E todos os dias a minha recuperação, ela fala comigo. E ela diz, vai lá que você está no caminho certo. Agradecer muito a vocês, sabe, por esse convite, eu fui pega de surpresa. Eu estou afastada um pouco do serviço, mas, assim, eu sou
uma eterna apaixonada pelos serviços de Narcóticos Anônimos. Eu sou uma eterna apaixonada pela programação de Narcóticos Anônimos, porque quando eu estava até falando hoje, né, que quando eu vou para algum evento, eu me acordo, tomo café e corro para escutar o que o outro tem que falar. Porque eu sei que é meu poder superior ali falando comigo, né? E hoje vocês falaram comigo. Muito grata a vocês. Obrigada só por hoje. Obrigada, companheira Sônia. Estamos juntas. Muito legal, essa sua visão, né, reflexão, experiência com essa meditação do dia 31 de março sobre nosso interior e exterior. Bom, eu gostaria de agradecê-la imensamente mais uma vez por aceitar o convite do podcast A Jornada Continua, convidar a galera para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, isso ajuda muito a, a levar a mensagem, né, para que a mensagem possa chegar ao adicto que ainda sofre. Então, agora eu vou lembrar a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária de hoje, do livro Só por Hoje. E para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser lida na íntegra. Mas, se você quiser ler a meditação completa, visite nosso site, na.org.br. Lá você encontra o botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer livro de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual, na.org.br/loja. Novamente, na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Amanhã tem mais. E não se esqueçam, galera, a jornada continua. Tamo junto!